ver. O que tem a ver é o interesse envolvido. Pensa comigo o seguinte: essa autorização de casar na praia é interesse público ou particular? Puramente particular. Na verdade, às vezes é só dos noivos mesmo, nem os convidados estão gostando de estar naquela areia. Então, aqui, né, eu mesmo não ia gostar muito. Então, é interesse puramente particular. Então, interesse puramente particular. Agora, aí você diz, mas professora, a barraca no Recife Antigo tem interesse particular? Claro que tem, porque senão você nem pediria para montar a barraca no Recife Antigo. Mas o interesse é único e exclusivamente particular? Não, que aquilo gera comércio, turismo, vai movimentar a região, vai gerar renda, então existe interesse público. Então, a diferença entre autorização e permissão não é a duração, é o interesse envolvido. E cuidado, principalmente vocês que vão fazer prova de área de segurança pública, que tem um exemplo clássico que é o seguinte, ó. Vocês, é claro, que vão ter o porte de arma, né? Vocês vão atuar como policiais. Mas um particular, sem mérito político, tá? Que isso não interessa pra gente. Mas um particular, ele pode simplesmente andar armado? Não. Concorda que ele tem que pedir uma liberação ao poder público? O procedimento de liberação aí é outra matéria, mas ele tem que pedir uma liberação. Aí João quer andar armado, ele é um particular. Quando ele pede para andar armado, o poder público tem que liberar ou pode? Então não é licença, porque licença seria um ato o quê? Vinculado. Se é pode, o que ele está pedindo ou é autorização ou é permissão. É qual dos dois? O João, ele é da Marvel, da DC, defensor universal, justiceiro social, ou ele está pedindo para defesa pessoal? Defesa pessoal. Defesa pessoal é interesse o quê? Particular. A autorização para porte de arma. Isso é muito comum de cair em prova perguntando se é autorização, se é permissão, se é licença. Particular, quando pede porte de arma, ele está pedindo uma autorização. Oi? Oi. É porque ele usa o nome permissão no sentido de você depois vai ganhar o definitivo, mas na verdade é só o nome técnico errado mesmo. Porque na verdade, a partir do momento que tu passou na prova, tu já ganha uma licença. Ele só dá permissão para ver se nesse período inicial você vai seguir as regras, mas na verdade é licença. É igual na prática, todo mundo chama tudo de alvará. Mas o que é alvará? Pode ser alvará de licença, pode ser alvará de autorização, pode ser alvará de permissão. É só a nomenclatura mesmo que chama errado. Agora, o que a gente estava vendo? Lembra que os atos negociais eles não têm imperatividade? Aí, por que eles não têm imperatividade? Deixa eu voltar para cá. Lembra do exemplo de licença para dirigir? Exemplo de licença para dirigir. Isso daqui eu sempre dou o exemplo da minha mãe, tadinha. Ela ficou envergonhada quando soube que eu contava o exemplo, mas depois ela autorizou, que disse que se ajuda os alunos, tá tudo certo. Minha mãe nunca quis dirigir na vida, mas meu pai sempre quis que minha mãe dirigisse para poder fazer ela de Uber quando não existia Uber. Ele queria tomar a cerveja dele e botar minha mãe para dirigir. Esse era o objetivo dele. Aí minha mãe foi fazer a prova do Detran. Ela reprovou na primeira vez, na segunda, na terceira, na quarta. Minha mãe reprovou coisa de umas 8 vezes na prova do Detran. Tudo ela passava em tudo isso. Chegava na baliza, no negócio da garagem. Não tinha jeito. Uma vez quase que ela mata o instrutor. Não tinha jeito. Ela não passava na prova de jeito nenhum. Aí um dia, Deus sabe como ela passou na prova de Detran. Não sei como foi, mas ela passou. Aí meu pai, ótimo, vamos dirigir. No primeiro segundo que pegou minha mãe para dirigir, que ela chegou no sinal, ela estancou o carro, iam batendo atrás, ela ficou nervosa e disse, nunca mais. Isso faz 20 anos, foi nunca mais mesmo. Nunca mais ela pegou no carro. Mas até hoje, ela tem a licença dela para dirigir, porque ela acha chique. O povo diz assim, documenta, ela mostra a carteira de motorista, ela acha lindo mostrar, mas ela não dirige. Por que eu estou contando a história da minha mãe? Licença é um ato negocial. Ato negocial tem imperatividade? Não. Porque se tivesse imperatividade, minha mãe estava ferrada. Porque imperatividade, eu vou impor algo a alguém. Então, se os atos negociais tivessem imperatividade, a partir do momento que minha mãe pegasse a carteira, ela só teria uma opção. Qual seria a opção? Dirigir. Olha que risco para a sociedade. Então, não é bom. É por isso que o ato negocial, ele não tem imperatividade. Porque a função do ato negocial não é impor algo a alguém, é simplesmente
liberar algo ao particular. Imperatividade eu estou impondo. Nos atos negociais eu não estou impondo, eu estou liberando. No exemplo do porte de arma, se João conseguiu autorização para portar arma, necessariamente ele tem que sair armado toda vez? Não, ele sai se ele quiser, ele está liberado, ele não está obrigado. Então é por isso que os atos negociais, eles não têm imperatividade. Até esse ponto daqui fechado. Então vamos no intervalo atrasado, já já a gente volta. Pronto. Sim, bora para atos administrativos, que é um assunto que a gente não acaba hoje. Já vou dizendo logo. Atos administrativos não acaba hoje, é enorme esse assunto, enorme. Vocês adoram, né? Oh, sentir a satisfação, nós sentir a satisfação. E quem vem para o checkmate esse final de semana já é o primeiro assunto do checkmate, já é Atos, né? Já, ó, que delícia, né? Animadíssimo. O quê? Foi muito assunto. Por isso que a gente invadiu o horário de Helder, não foi? Que a gente já estava quase na aula da tarde e ainda não tinha acabado a aula da manhã. O que a gente já viu de Atos? Conceito, requisitos, atributos, e aqui agora a gente vai para a classificação. Essa classificação é a parte mais light, isso daqui. Só tem uma classificação que dá mais trabalho, o resto é tudo light. Então o resto é bem facinho. Vê só. Classificar algo é dizer o que esse algo é. Então, classificar é falar o que é. Classifique isso aqui. Não, isso aqui é uma caneta de cor vermelha, serve para escrever no quadro. Pronto. Então, classificar é falar o que algo é. Existe a classificação quanto à liberdade. Nenhuma novidade. Um ato pode ser classificado como vinculado ou como discricionário. Minha gente, cá entre nós, alguma novidade isso aqui? A gente está vendo isso aqui desde a primeira aula. Então, qual é a diferença? Que no ato vinculado, o administrador não tem liberdade. No ato discricionário, a gente já sabe que o administrador tem liberdade. Só lembra para mim uma coisa: essa liberdade é sem limites ou com limites? Com limites. O administrador nunca pode agir de maneira ilimitada e ele deve analisar o que é mais conveniente e oportuno. Ou seja, analisar o que é mais adequado para aquele momento. Nenhuma novidade. A gente vem falando esses nomes de vinculado e discricionário desde a primeira aula. O que eu acho que está tranquilo, eu vou só escrevendo e passando rápido. Qualquer coisa tu me freia, tá? Outro que eu acho que é tranquilo também é essa classificação aqui, ó, quanto aos destinatários. Um ato pode ser geral, porque ele vai atingir pessoas indeterminadas. Pessoas indeterminadas. E um ato vai ser individual, quando ele atinge pessoa ou até mesmo pessoas determinadas. Vamos devagarzinho isso para poder analisar isso daqui. Imagina que foi feito um decreto que trata do procedimento de desapropriação. Então, esse decreto trata do procedimento de desapropriação. Esse decreto, ele foi feito para quem? Para todos. Então, ele tem usuários indeterminados. Agora, olha a diferença. Se agora foi feito um decreto desapropriando a casa de João. Perceberam a diferença? Porque eu já vi, né, gente por aí falando assim, a decreto é geral. Não, depende. Depende do que ele está falando. Imagina o seguinte, foi feito um decreto e esse decreto ele fala do procedimento de desapropriação. Ele já está desapropriando alguém? Não, ele está dizendo como é feita a desapropriação. Isso daqui foi feito para quem? Para pessoas indeterminadas. É algo do tipo o quê? Geral. Agora, quando é feito um decreto, mas desapropriando a casa de João, eu sei exatamente quem está sendo atingido com esse decreto. É João. Então, agora já é um ato do tipo o quê? Individual. Então, cuidado com, às vezes, a gente vê umas coisas por aí estranhas, o povo dizendo, decreto é geral. Não, depende do decreto. Depende daquele decreto, da função do decreto. Se é um decreto que fala das regras da desapropriação, é geral.
Se é um decreto que desapropria a casa de João, vai ser um ato individual, porque ele está atingindo uma pessoa específica. Fechada essa diferença? Deixa eu perguntar algo para vocês. A sua nomeação, que vai sair agora, a sua nomeação, ela é um ato geral ou individual? Individual, beleza. Só que imagina que a polícia nomeou hoje 1.500 pessoas. Foram nomeadas hoje, exemplo, tá? 1.500 pessoas. Esse ato dessas 1.500 nomeações é geral ou individual? A vaga é de quem chegar primeiro, porque se for a gente começa a correr agora, concorda? A vaga é de quem chegar primeiro ou ela sabe exatamente quem são as pessoas? Sabe exatamente. Então, apesar de serem 1.500 pessoas, são pessoas o quê? Determinadas. Cuidado com essa pegadinha. Então, vai ser um ato individual. Ato individual não quer dizer o ato que atinge uma pessoa. Quer dizer que eu sei quem é a pessoa atingida. Então, a gente já viu a classificação quanto à liberdade, que, na verdade, a gente já viu em vários momentos aqui no curso, e já viu a classificação quanto aos destinatários. Essas duas primeiro, tranquilinho? Tranquilinho, né? Então, vamos andando. Classificação quanto ao alcance. Isso aqui também a gente já falou 1.500 vezes. Um ato pode ser interno ou pode ser externo. A gente até já sabe o nome chique. Ato interno é ato introverso. Ato externo é ato extroverso. O exemplo claro de ato introverso é tudo o que acontece dentro da própria administração. Já quando eu falo em ato externo, eu estou falando da administração praticando um ato para atingir, por exemplo, um particular. Os exemplos clássicos disso daqui, ó, quando a gente estudou, por exemplo, poder hierárquico. Poder hierárquico é um poder externo ou interno? Interno. É a relação do superior em relação ao subordinado. Agora, quando a gente estudou o poder de polícia, que é limitar o interesse individual em prol do interesse coletivo, o poder de polícia já é um poder o quê? Externo. Então, só para a gente colocar aqui os exemplos, são os exemplos relacionados ao poder de polícia. Creio que esse daqui também é facinho, porque a gente já viu isso daqui ao longo do curso. Então, já foi liberdade, destinatários, alcance, vamos aqui à classificação quanto à estrutura. Isso aqui é mais direito constitucional do que direito administrativo. Mas vamos facinho. Ato abstrato é a norma. Já ato concreto é a aplicação da norma. A aplicação da norma. Vou até aproveitar um exemplo que eu já fiz aqui. Observe o seguinte, lá naquele ato geral, esse decreto daqui que eu dei o exemplo, concorda que ele instituiu as regras relacionadas ao procedimento de desapropriação? Só que esse decreto que a gente já falou dele, ele está desapropriando alguém? Não. Então ele é algo do tipo o quê? Abstrato. É a criação de quê? Da norma. Já esse outro decreto que foi feito aqui, que desapropriou especificamente a casa de João, concorda que agora eu estou aplicando a norma a um caso concreto? Então, esse decreto dali, aquele dali, já vai ser um ato concreto, que vai ser a aplicação da norma. Puxando para a área de vocês, porque eu sei que vocês gostam muito mais de direito penal do que de direito administrativo. Mas, por exemplo, todo o Código Penal, ele não fala de vários crimes. Todo o Código Penal, todo, ele é concreto ou abstrato? Abstrato, ele diz matar alguém. Pena, não tem ideia. 2 a 10 anos. Estou inventando. Foi um bebê chorando? Não, tá certo, não é isso? Ainda bem que vocês escutaram também, né? Porque vai que, né? Essa sala não é a mal assombrada, né? Vai que, né? Então, todo o Código Penal diz lá, artigo 121, é o que eu sei decorado. Também só sei o número. Matar alguém. Pena, sei lá, sei quanto? 6 a 10 anos, não é isso? Reclusão ou detenção? Deve ser reclusão, né? Reclusão de 6 a 10 anos. Só que aquele artigo já prendeu alguém? Não. É algo o quê? Abstrato. Aí saiu agora a sentença de prisão de João e ele vai ficar preso por 8 anos. Aquilo já é um ato o quê? Concreto, porque eu estou aplicando a norma. Isso aqui é muito mais constitucional e até outras matérias do que propriamente direito administrativo. Então, primeiro slide de classificação, vai ter um outro slide. Classificação quanto à liberdade, vinculado ao discricionário, quanto aos destinatários, geral e individual,
quanto ao alcance interno ou externo e quanto à estrutura concreto ou abstrato. Mas eu ainda não cheguei na classificação que mais cai. A classificação que mais cai está no próximo slide. Vou só enrolar um pouco, que eu sei que vocês estão acabando de anotar. Vou encher meu copo d'água para poder apagar isso aqui e a gente ir para o outro slide. Quem já é policial tem que fazer o teste físico também? Para mostrar que não está um bagaço. Tem barra, as mulheres têm que fazer ou segurar? Ah, é mais tranquilo, bem mais tranquilo. Não, é mais tranquilo que ter que fazer, né? Mais tranquilo. Pode segurar em qualquer posição? Não? Só assim é? Ah, é sacanagem, né? E os homens têm que fazer a barra aqui assim também? É? Não pode ser assim? Porque vocês têm que subir, né? O homem tem que subir, né? Não pode segurar assim, não é? Só assim. Assim é mais difícil. Que triste. Vou apagar água. Beber minha água. Assim eu nunca tentei. Eu consigo assim e consigo assim. Assim eu consigo. Subir. Assim eu consigo subir 7. Assim eu também consigo subir 7. Assim eu nunca tentei. Não, o meu serve pra nada. Eu não vou fazer o concurso, não, minha gente. Eu faço pra fazer mesmo. Eu faço pra fazer mesmo. Opa. Pra homens tem que fazer quantas barras? 3? Ah. 8? Ah. Classificação. Causei um caos na sala involuntário. Completamente culposo o caos que eu causei. Se eu voltar. Ó, já vou te dizer que a classificação que mais cai é essa daqui, tá? Essa. A que mais cai é essa. Só que aí vamos olhar o resto antes de chegar nessa daqui. Classificação quanto aos efeitos. Isso daqui parece complicado, mas é fácil. Vê só. Quanto aos efeitos, o ato ele pode ser constitutivo ou ele pode ser declaratório. Vamos lá. O ato constitutivo, ele cria o direito. E o ato declaratório, ele declara um direito que já existe. Que já existe. Parece complicado, mas é fácil. Então, ato constitutivo, ele cria o direito. Ato declaratório, ele declara um direito que já existe. Vamos devagarzinho. Quando eu dei aquele exemplo de casar na praia, a pessoa quer casar na praia, foi lá na prefeitura. Quando ela pede para casar na praia, a prefeitura tem que autorizar ou pode? Pode. Então, quando ela chegou na prefeitura, ela já tem o direito de usar aquele espaço público ou ainda não tem? Não tem. Aí, quando ela recebe a autorização, concorda que a partir daquele momento o direito existe? Então, aquela autorização é um ato o quê? Constitutivo. Porque a partir do momento que Maria recebeu a autorização para casar na praia, quando ela recebe a autorização, foi ali que foi criado o direito. Então, a autorização, deixa eu colocar aqui como exemplo, a autorização vai ser um ato constitutivo. O direito foi criado a partir daquele momento. Agora imagine uma outra situação. A pessoa, ela já tem o tempo de contribuição e a idade necessária para se aposentar. Ela já preenche todos os requisitos. Concorda então que ela já tem o direito de se aposentar? Então, quando ela pede a aposentadoria, o que a Previdência vai fazer? Simplesmente declarar que ela já possui o direito. Então, aquela aposentadoria vai ser um ato o quê? Declaratório. Não foi o ato da Previdência Social que gerou o direito. Se a pessoa já contribuiu tantos anos, eu sei que para vocês é diferente, por isso que eu nem vou falar que vocês têm uma aposentadoria diferenciada. Você já tem a idade X, já tem um tempo de contribuição X, você já adquiriu o direito. Então, quando você solicita aposentadoria, você já tem o direito. Simplesmente vão declarar um direito que você já
Tem. Então, é um ato do tipo o quê? Declaratório. Deixa eu só colocar aqui o exemplo. A aposentadoria, quando a pessoa já tem o tempo de contribuição necessário. Que aí eu não sei quanto é para vocês, por isso que eu só dei o exemplo por cima. Então, tempo de contribuição necessário. Então, o ato constitutivo, ele cria o direito, o ato declaratório, ele declara um direito que já existe. Essa linhazinha aí, tranquila? A segunda é a mais fácil de todas, mais fácil disparado. Quanto aos resultados, o ato ele pode ser ampliativo ou ele pode ser restritivo. O nome já diz. Ato ampliativo, ele aumenta o seu direito. Ato restritivo, ele diminui algum direito. Exemplo de ato ampliativo. Quando você, por exemplo, tem tanto ato ampliativo que eu nem sei, você recebeu uma licença para construir. Então, isso daí foi um ato o quê? Ampliativo. Aumentou o seu direito. Agora você tinha um restaurante, seu restaurante ele foi interditado. Então, a interdição de um restaurante, ela vai ser um ato restritivo. Então, ato ampliativo aumenta o seu direito, ato restritivo diminui o seu direito. Então, tudo que melhora a tua vida é um ato ampliativo. Tudo que limita a tua vida vai ser um ato restritivo. Então, só para a gente fazer analogia com assuntos que a gente já estudou. Lembra do poder de polícia? O poder de polícia é um poder ampliativo ou restritivo? Restritivo, que ele limita o indivíduo em prol do coletivo. Só que a gente estudou outro assunto também, serviços públicos. Serviço público é algo restritivo ou ampliativo? Ampliativo, porque ele vai prestar determinada atividade. Então, serviço público é ampliativo e poder de polícia ele é restritivo. Bem facinho aí também. Quanto ao objeto, a gente já estudou parte disso daqui. Existem atos de império, existem atos de gestão. A gente falou nisso aqui hoje. Ato de império é quando a administração se encontra em posição de supremacia. A gente fez um esquema ali há pouco. E ato de gestão é quando a administração se encontra em posição de igualdade com o particular. Que a gente até deu o exemplo. Desapropriação é um ato de império. Já a locação, o aluguel de um imóvel vai ser um ato de gestão. Esses dois a gente já tinha trabalhado antes do intervalo. Agora, o que é um ato de expediente? Que esse daqui foi o nome que a gente não falou. Ato de expediente é ato burocrático. A finalidade dele é simplesmente dar andamento aos procedimentos. Dar andamento aos procedimentos. Isso daqui é muito comum em quem faz concurso para a área de tribunal. Geralmente, as turmas que elas são mais, sabem de fato o que quer, é turma de segurança pública, porque geralmente quem faz aula de polícia quer ser polícia. Então, pode abrir TJ, TRT, TRF, INSS, que a pessoa nem tchu. Por quê? Porque provavelmente quem quer ser polícia, quem quer aquele negócio meio 24 horas, Jack Bauer, The Walking Dead, não é isso? Né? The Last of Us, dependendo do lugar que você vá. Então, né? Quem quer essa emoção ia morrer se trabalhasse no tribunal. Ia morrer. Porque a pessoa diz, meu Deus do céu, eu vou passar minha vida todinha sentado nesse tribunal. Aí o que acontece no tribunal? Chega o processo, aí distribui para uma vara, aí numera, aí protocola, aí junta documento, aí bota no sistema, aí manda para o juiz, aí o juiz manda para o Ministério Público, aí o Ministério Público volta. Isso daí é tudo ato de mero o quê? Expediente. São atos burocráticos. Alguns policiais trabalham nesse setor interno, nessa parte mais burocrática. Alguns policiais vão fazer muito ato de expediente. Agora, quem vai para a rua mesmo vai fazer muito mais atos de quê? De império. Então, ato burocrático é ato de expediente. Fechado esses? Bora para o que mais cai? Disparado o que mais cai é esse daqui. Ó. Disparado. O que mais cai é a classificação quanto à formação daquele ato. Botei uma estrelinha para destacar aqui. Então, vou nem botar a estrelinha, do jeito que o mundo está doido, vão já dizer que eu estou falando de política. Vou botar um coração. Pronto. Então, quanto à formação, um ato ele pode ser simples, pode ser complexo, pode ser
composto. Então, quanto à formação, um ato pode ser simples, pode ser complexo, pode ser composto. E isso aqui a gente vai ter que colocar no quadro uma classificação quanto à formação. Quanto à formação, um ato ele pode ser simples. Quanto à formação, um ato ele pode ser complexo. E quanto à formação, um ato pode ser composto. Vamos devagarzinho. Isso aqui não é difícil, só que é tanta enrolada para poder falar desse assunto que às vezes fica difícil isso daqui. Vamos devagar. Um ato, como é que ele é formado de maneira simples? Um ato que é formado de maneira simples é aquele que, para ser formado, basta uma única manifestação de vontade. Só uma. Exemplo. Eu sou presidente da República e eu acabei de fazer um decreto sobre procedimento de licitação. Quem foi que fez o decreto? Eu, presidente, sozinha. Isso daí é um ato simples. Ato simples é aquele que, para ser formado, basta uma única manifestação de vontade. Eu mais para frente vou falar uma outra coisa, mas por enquanto vamos pensar assim. Se uma pessoa faz um ato sozinha, esse ato é um ato simples. Eu sou chefe de vocês, dei uma ordem a vocês. Esse ato é um ato do tipo simples. Bastou uma pessoa para poder formar aquele ato. Depois eu volto para o ato simples. Só que eu já quero emendar com o ato complexo. No ato complexo, não basta uma vontade. Eu tenho que somar vontades. Pelo menos duas vontades têm que ser somadas. Eu vou colocar aqui vontade A mais vontade B, elas se unem para poder formar um único ato. Vamos devagarzinho. Eu vou começar com um exemplo que não tem nada a ver com direito administrativo, é um exemplo de direito civil, mas que facilita a visualização. Imagina que a gente está fazendo um casamento aqui. Aqui está João, aqui está Maria. Entre João e Maria, existe hierarquia? Não. Então eu perguntei a João, João, você aceita Maria como sua esposa? João disse sim. O casamento já existe? Não. Por quê? Porque não basta a vontade de uma pessoa. A mesma lógica, se eu tivesse perguntado primeiro para Maria, não basta a vontade dela. Agora, quando João diz sim e Maria diz sim, concorda que eles somaram as vontades? Quando eles somam as vontades, o casamento passa a existir. Então, esse é um exemplo de direito civil, mas casamento é um ato complexo. Eu tenho que ter a soma de vontades. Só que vamos dar um exemplo que esse é o que mais cai em provas de direito administrativo. Como é que uma pessoa vira ministro do Supremo Tribunal Federal? Não foi? Então, como é que uma pessoa vira ministro do Supremo? É concurso? Não, não faz feito um aluno meu, não, tá? Teve um aluno meu que disse, professora, eu estou gostando tanto desse negócio de estudar que eu vou estudar logo para ser ministro do Supremo. Eu disse, eu não aconselho, porque o edital vai demorar muito para sair. Mas a pessoa vai esperar a existência dela, vai demorar, né? Vai, né? A existência dela toda. Porque não adianta, não vai ter concurso, pelo menos com essa Constituição, não. Se fizerem outra Constituição, pode até ser, mas nessa, não. Porque você entra por indicação. Indicação de quem aqui? Indicação do presidente da República. Só para a gente colocar aqui, presidente da República é poder legislativo, executivo ou judiciário? Executivo, é o chefe do Poder Executivo. Aí o presidente da República indicou João. João já virou ministro do Supremo? Não, porque não basta a vontade do presidente. Quando o presidente indica o nome de João, o nome de João vai passar pela sabatina de quem? Do Senado. Senado é que poder mesmo? Legislativo, executivo ou judiciário? Legislativo. Existe hierarquia entre o presidente e entre o Senado? Não, porque não existe hierarquia do poder executivo para o poder legislativo. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Aí, quando o presidente indicou o nome de João e o Senado concordou com o nome de João, eles somaram as vontades e o ato passou a existir, que no meu exemplo, o ato foi o ato de nomeação
de um ministro do Supremo Tribunal Federal. A nomeação de um ministro do Supremo é um ato complexo, porque eu tenho que somar vontades. Não basta a vontade do presidente sozinho, não basta a vontade do Senado sozinho, eles têm que entrar em um acordo para aquele ato passar a existir. E observe claramente que não existe hierarquia. Fechado esse exemplo de ato complexo, depois eu vou dar mais 2 exemplos disso daqui. Vamos agora no ato composto. Aqui no ato composto, eu vou começar desenhando uma pirâmide. Quando eu desenho uma pirâmide, a primeira noção que tem que vir na sua cabeça é que existe a noção de quê? De